quem é do universo aqui da construção civil sabe que o BIM ainda tem muita gente. Eu conheço gente que ainda usa prancheta e que só contrata um desenhista para poder passar limpo em CAD, né? E quando a gente fala de BIM, a coisa fica mais complexa ainda. Então, a gente tem que trabalhar muito, fazer muita campanha, isso ecoar dentro da nossa comunidade, né, de técnicos de engenharia e arquitetura, para que as pessoas despertem para essa necessidade de buscar novas tecnologias, novas plataformas. O decreto federal, que entrou em vigor a partir de janeiro desse ano, ele favorece muito, porque as obras públicas têm que começar a dar um start, né? O BIM não vai ser implantado todas as dimensões de uma vez só, né? Então, a gente tem 2001, acho que tem 2021, 2024 e 2028. Mas aí as dimensões vão crescendo. E o importante é que os modelos vão ficando mais maduros, né? A maturidade BIM, né, precisa de ir melhorando aos poucos, e foi bastante inteligente isso do governo, de estabelecer essas dimensões gradativas para dar tempo do mercado se adaptar, porque é complexo. Um modelo para facilitar você extrair dados para poder levantar quantitativos tem que ser feito pensando naquilo. Se você não sabe como que o modelo vai ser usado, você não estabelece os seus parâmetros de modelagem. E para o 7D, isso fica ainda um pouquinho mais complexo, porque eu só consigo lançar os dados para fazer o 7D, assim, dentro do 7D, quando eu estou no nível de LOD 500. Para quem não sabe, o BIM, a modelagem, você tem vários níveis de desenvolvimento. Você tem o LOD 100, LOD 200, LOD 300 e até o LOD 500. O LOD 500 é um nível de detalhamento bastante rico, né? Com muita informação geométrica e informação não geométrica. Mas se eu não tiver um modelo no nível LOD 500 ou próximo disso, fica difícil a gente fazer 7D, porque eu não tenho dados suficientes. Então, quando a gente fala em LOD 500, é praticamente já um as-built, entendeu? É um nível de amadurecimento e de informações de precisão que você só tem muito próximo do final da obra ou pós-obra, da forma de as-built. Porque para eu dar uma informação de manutenção, vamos supor, se eu estiver falando de tubulações, de hidráulica, de instalações, eu tenho que saber onde essa tubulação passa, que tipo de tubulação para que eu consiga estabelecer e cadastrar, né, essas informações. Mas o universo da construção civil, quando a gente fala de atividade civil, a gente fala muito mais em inspeções do que ações de manutenção. Quem vem de mecânica, né, a engenharia mecânica tem a manutenção no DNA dela, né? Todo engenheiro mecânico conhece, sabe, valoriza a importância de se fazer uma manutenção preventiva, né? Só que no universo da construção civil, isso fica um pouco mais a nível de inspeção. Você faz a inspeção, se você encontrar uma falha, aí você faz um reparo, faz um ajuste. E os ativos que a gente tem dentro dos edifícios, aí eu preciso de ter informações bastante consistentes dele, marca, modelo e tudo mais. Se faltar uma coisinha, não é BIM. Exatamente. O pessoal de arquitetura trabalha mais o BIM, assim, entrou no universo BIM mais com o interesse estético da modelagem 3D, que permite você apresentar um projeto de uma forma mais bonita, o cliente entende melhor, você roda daqui, roda dali, então você consegue fazer render, mesmo que o Revit não seja um software específico de renderização, mas se você quiser renderizar só nele também, você não faz feio, dá para trabalhar, mas eles perdem muito na parte da informação. O I do BIM para arquiteto tem ficado muito de lado. Quando ele recebe uma família, né, de um fabricante, ele se limita àquela informação que vem ali, ele não se dá o trabalho de cadastrar mais, de ver se ele precisa de colocar mais alguma informação. E a engenharia já
tenho um pouco mais de preocupação com a informação e menos com a modelagem. E é algo que eu acho assim, falando sobre o BIM, você falou do 3D, eu vejo o BIM hoje como algo que foi adotado mais por questão de marketing, por questão comercial. Porque aquilo de uma certa forma chama a atenção do cliente, então as pessoas, os projetistas, alguns, né, viram nisso uma oportunidade de conseguir vender mais, né, porque aquilo chama a atenção, e se preocupar menos com a informação, que é o miolo ali do BIM, é o que realmente faz ele ser o que ele é, né, a engrenagem principal dele. E falando de 7D, a gente tem muito pouca coisa modelada num nível de informação 7D, entendeu? No Brasil. Então, hoje, eu tive necessidade de conhecer um pouco mais, de entrar um pouco mais, porque em função da gente fazer os manuais de uso, operação e manutenção, a gente viu que você gerenciar a quantidade de itens que tem numa edificação, que precisam ser inspecionadas e manutenidas, é muito grande. É muito item, e cada item, às vezes, ele se repete semanalmente, outros se repetem mensalmente, outros semestralmente, e por aí vai. Alguns são mais espaçados, se repetem a cada 5 anos, mas a gente tem muita atividade para ser feita. Gerenciar isso, principalmente se o edifício estiver na fase de garantia, é muito complexo, porque você precisa de gerar evidência sobre tudo que é realizado no edifício. Porque a construtora, quem é que ficou a responsável pela execução, né, da edificação, ele exige, para ele entender, da mesma forma que o carro, quando vai numa concessionária fazer uma revisão, você tem que ter um comprovante que você fez a revisão, senão você não vai. Se seu carro bateu o motor, se você não tiver o comprovante que você trocou o óleo, você não vai ter garantia de marca nenhuma de carro. E a edificação, a construção civil está caminhando para esse nível de amadurecimento também, de controle também. Então, ela também exige que as manutenções sejam feitas e que o usuário, né, tenha a comprovação da forma que ela estabelece. Tem atividades que você precisa, são atividades que devem ser feitas por uma pessoa de engenharia. Então, precisa de ter uma ART ou uma RRT acompanhando como evidência dessa atividade. Outras atividades podem ser feitas por empresas capacitadas. Então, você precisa só da nota fiscal, relação de material. Aí, para cada atividade, o fabricante, né, que é, no caso, o construtor, ele estabelece o que ele aceita como evidência. E isso se torna muito complexo se você tiver uma gestão amadora no edifício. E é o que a gente vê a grande maioria das edificações no Brasil. Mesmo em grandes centros, a gente vê muito ainda um senhorzinho, uma senhorinha que às vezes aposenta e vai ser síndico, ou porque ela não tem uma atividade para se ocupar, ou porque às vezes ela está passando uma transição financeira e aí ela troca o serviço como, né, como síndica pela isenção da taxa de condomínio. Por vários motivos a gente tem esse perfil, né? E agora o mercado começa a se profissionalizar. Então, a gente precisa também, nesse sentido, que os projetos sejam modelados e que sejam depois disponibilizados para que essa gestão possa acontecer a partir desse modelo. Então, o BIM é colaboração, né? Infantilidade demais. E BIM, se não tiver colaboração, deixou de ser BIM. Então, é muito importante que isso aconteça dessa forma, com esse nível de comunicação mesmo, né? E que os modelos sejam disponibilizados para quem vai administrar as edificações, porque aí passa a ser bastante relevante.